O que se espera para uma radiação de frenagem, para um Bremsstrahlung, é que você tenha radiação emitida em todos os comprimentos de onda, ou em vários comprimentos, uma faixa muito larga de comprimentos de onda ou frequência. Vou representar aqui, por exemplo, a intensidade do feixe, é uma medida da quantidade de energia que ele está transportando, e aqui a frequência. Estou usando um espectrômetro para uma fonte de raio-x, em princípio desconhecida, e eu vou levantar que frequências existem nesse feixe. O que se espera é uma coisa mais ou menos assim. Indo a zero para frequências muito altas. Isso aqui é o esperado, do ponto de vista clássico, quer dizer, interpretando a produção dessa radiação como um fenômeno clássico. O que se observa não é assim. O que se observa tem, na verdade, um fundo parecido com esse, mas tem superposto a esse fundo características novas. Em primeiro lugar, esse espectro não deveria depender, ou depender fortemente, do material do anodo. E, de fato, o que se observa é que, para vários materiais diferentes, o espectro medido tem esta cara, mas superposto a ele, você tem coisas assim. Você tem alguns picos. Além disso, esses picos, ou esse espectro, termina bruscamente numa determinada frequência máxima, e essa frequência máxima não depende do material de que o anodo é feito. Esse branco é obtido para um determinado material no anodo. Por exemplo, uso alumínio no anodo. Alumínio no anodo tem uma cara parecida com essa coisa branca aqui. Além do espectro de Bremsstrahlung, que está aqui por baixo, superposto a ele aparecem picos. Existem algumas frequências, né, que são predominantes nesse espectro. Nós chamamos a essas frequências de frequências características. E chamamos de características porque se eu trocar o material do anodo, trocar o alumínio por platina, por exemplo, o que eu vou obter é esse espectro em vermelho, onde outra vez você tem Bremsstrahlung por baixo, mas superposto ao Bremsstrahlung você tem um pico localizado em outro lugar, numa outra frequência. Então, a posição dos picos é característica ou identifica de que material o anodo é feito. Por outro lado, se eu faço essa experiência com materiais diferentes no anodo, mas mantendo sempre o mesmo potencial acelerador, essa frequência máxima é sempre igual. Bom, a explicação para o fato de haver uma frequência máxima não é difícil se a gente levar para o contexto dos raios-x as mesmas ideias que utilizamos na explicação do efeito fotoelétrico. De fato, se entendermos a radiação emitida pelo anodo como composta por fótons, e onde cada fóton tem energia HF, constante de Planck vezes a frequência, a energia máxima que um fóton emitido pode ter é a energia que o elétron tem quando alcança o anodo. E a energia que o elétron tem quando alcança o anodo depende apenas do potencial acelerador. Então, a energia com que o elétron atinge o anodo é o produto da carga do elétron pelo potencial acelerador. Não é verdade, Vivi? É um produto carga, diferença de potencial. Então é E vezes V0. Tá certo? Esta energia, aprendemos no efeito fotoelétrico que nós temos uma conexão entre um elétron e um fóton. Se essa energia é toda utilizada para a emissão de um fóton, então este fóton vai ter essa mesma energia, né? O fóton de máxima energia que eu posso ter aqui vai ter energia dada pelo produto HF máximo. Essa é a frequência máxima que pode acontecer na emissão de um fóton por esse processo. Portanto, a gente entende imediatamente por que é que a frequência máxima é a mesma, qualquer que seja o material do anodo. Ela não depende do material do anodo. Depende apenas do potencial acelerador. A gente pode confirmar isso repetindo a experiência de obtenção do espectro, por exemplo, do alumínio, mudando o potencial acelerador. Quando a gente faz isso, o potencial tem uma cara parecida com essa que eu mostrei aqui, os picos estão localizados nos mesmos lugares, mas a frequência máxima é outra.
evidenciando o fato de que a frequência máxima depende de qual é o potencial acelerador. De passagem, nós ganhamos uma outra maneira de medir o valor de H. Como é que a gente entende agora a presença desses picos? Esses picos, como eu disse, são específicos de cada material de que o anodo é feito. Esses picos devem estar relacionados com a estrutura atômica desse material. Na verdade, nós vamos ver que esses picos estão associados ao fato de que a energia de um átomo também é quantizada. Veja que nós estamos aqui falando da quantização da luz. Assim como o eletromagnetismo clássico, ele não é capaz de explicar os fenômenos que nós estamos discutindo, a mecânica clássica também esbarra em limitações. Ela também não consegue explicar alguns fatos básicos sobre a natureza da matéria. Tá certo? E nós vamos ser levados, então, à ideia de quantização da matéria. Estamos falando aqui sobre quantização da luz. Um dos fatos que a gente vai mostrar é que as energias que um átomo pode ter são também discretas. São um conjunto discreto de valores. Ele não pode ter qualquer energia. Esses picos estão associados a esse fato.